Olá, moçada, beleza pura? Vamos lá desenrolar protozoários. Olha, a gente já vem falando aqui há algum tempo deles, hein? Bom, falamos em aulas anteriores de quê? Vários grupos, né? Amebíase, ameboides, flagelados. Falamos, inclusive, na aula anterior de doença de Chagas. Lembra? Doença de Chagas é um flagelado, causada por um flagelado, um cinetoplastídeo, ok? Tem um outro flagelado importante também, que no caso é a leishmania. Leishmania é um protozoário flagelado, causa doenças importantes aqui para o Brasil, tá? Que são genericamente chamadas de leishmaniose, ok? Você vai ouvir falar em dois tipos, a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral. Desenrola isso aqui, ó, tegumentar é tegumento, cobertura, tá? Visceral vem de víscera, estruturas internas, órgãos internos, fígado, baço, tal, intestino, ok? Nos dois casos, não interessa, você vai chamar de leishmaniose. Popularmente, a tegumentar é chamada de úlcera de Bauruff, porque aparecem feridas no local da picada, aparece uma ferida no local da picada. Então você tem um vetor aqui que é o mosquito flebótomo do gênero Lutzomia, tá? Então ele pica, vai aparecer uma ferida. Borda alta, centro fundo, tá? O cara não trata, não vai ao médico e a tendência é que ela aumente, ok? Então essa é a úlcera de Bauru. O calazar, você sempre ouve mais, porque ela tá... Você fala, o meu cachorro tá com calazar, né? O cachorro, ele não vai transmitir para ti a leishmaniose, não. O cachorro está funcionando como um reservatório. Ou seja, o mosquito vem, pica o cachorro, se ele obviamente estiver contaminado, e pica você, tá? Daí um dos motivos para se sacrificar o cachorro, porque ele está funcionando como uma fábrica de leishmanias. É claro que não há obrigatoriamente a necessidade de você eliminar o cachorro, você pode tratar o cachorro, óbvio, tá bom? Então cuidado, leishmaniose tegumentar e visceral são causadas por leishmanias, que são protozoários flagelados, ok? Bom, se você tem um vetor na história aí, que é um mosquito, o que vai acontecer? Principal medida preventiva qual é? Você eliminar o vetor. Essa é a principal medida preventiva, tá? Então, quando o cara colocar na questão um texto lá se referindo à leishmaniose, e se ele fizer referência a uma medida profilática, preventiva, primeira coisa, obviamente, eliminar o vetor. Legal? Tranquilo? Outra coisa importante em relação a essas doenças é o fato delas serem endêmicas em algumas regiões do Brasil. Então, o que é a endemia? São aquelas doenças que são comuns a determinadas áreas, em determinadas áreas, e que afetam pessoas ao longo de todo o ano. É diferente da epidemia, porque a epidemia ela surge na forma de surto. Por exemplo, no verão nós temos epidemias de dengue, surtos de dengue. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Bom, então isso aqui são protozoários flagelados. Agora eu quero chamar a atenção para vocês, para esse grupinho aqui, ó, apicomplexo. Tá? Apicomplexo. Você vai ver lá o termo esporozoário, esporozoa. Esses protozoários não têm estrutura de locomoção. Então, uma dica: todos são parasitas. Qual é a lógica? A lógica é, se eu tenho estrutura de locomoção, aumentam as chances de ir em busca do alimento, concorda? Agora, se eu não tenho, eu preciso que alguém me traga esse alimento. Então, nesse caso aqui, todos os esporozoários, todos os apicomplexos são parasitas, ok? Então, esse é um grupo de importância médica também interessante. Por quê? Nós temos a malária aqui.
Ah, Rogério, eu já ouvi falar da malária. A malária é uma doença endêmica, especialmente da região norte. Significa dizer o quê? Qualquer época do ano que se você for à região norte do Brasil, você tem a chance de adquirir malária. Também não estou dizendo que você vai chegar lá, você vai adquirir malária, estou dizendo isso, né? Mas você tem uma chance maior, porque é uma área endêmica. Agora, tem agente causador? Tem. E na leishmaniose? Também tem. Na leishmaniose, quem causa doença é a leishmania. Na malária, quem causa doença é o plasmódio. Então, mais uma vez, ó, sementinha, não confunda isso, desenrola isso aí, ó. Preste bem atenção. Agente causador é diferente de agente transmissor. Cuidado com isso. Na leishmaniose, o agente transmissor é o flebótomo, o mosquito. O agente causador é a leishmania. Legal? Show de bola. Vem pra cá. Na malária, o agente causador é o plasmódio, protozoário. Ok? E o transmissor e o vetor é o anófilis. E aqui, obviamente, que eu estou falando de quem? Da fêmea do mosquito anófilis. Então, em geral, você vai ver como vetores aqui, mosquitos fêmeas. Tá bom? Então, cuidado. Plasmódio é o agente causador e o anófilis o vetor. Show de bola? Show de bola. No Brasil, nós temos 3 espécies. O Plasmódio vivax, o Plasmódio malaria e o Plasmódio falciparum. Ok? Tem uma outra espécie chamada Plasmódio ovale, que é mais característica da Ásia e da África. Preste atenção. A grande diferença é na virulência desses protozoários. Para um pouquinho e recorda aí da aula que nós comentamos sobre virulência. Lembra lá? Virulência é o poder de ataque, o poder de infectar, de causar estragos no hospedeiro. Então, por exemplo, se você tem malária causada pelo Vivax, você tem alguns danos no corpo. Pelo malária, outros. Pelo falcíparo, outros. Geralmente, o plasmódio falcíparo é a forma mais grave. E essa hora que eu pus aqui é para te alertar pelo seguinte, você às vezes ouve assim, olha, a malária, ela causa uma febre, né? Aliás, a febre é uma característica, um sintoma característico lá da malária. Só que ela é a febre terçã benigna, febre quartã. Febre terçã está se referindo ao fato de você ter picos febris a cada 3 dias. Ok? Então você tem aqui o Plasmódio vivax com picos febris com intervalos de 48 horas. Aqui do malária, a cada 72 horas, são intervalos mais regulares, né, esses dois aqui. E o falcíparo, esses picos febris são mais irregulares, geralmente ocorrendo entre 36 e 48 horas. Ok? Beleza. E esse pico febril, você vai entender por que ele ocorre. Olha aqui, o mosquito veio aqui e picou o indivíduo, a fêmea do anófilis. Picou você, transferiu o protozoário, tá? O protozoário cai na tua circulação e vai para o fígado. E lá vai evoluir para uma outra forma, ok? Essa forma sai do fígado, vai para a circulação e invade as hemácias, células que transportam o oxigênio, hemoglobina, tal. O que vai acontecer? Se reproduzem assexuadamente ali, originam os gametócitos. Quando o mosquito pica o indivíduo e suga o sangue, essas células vão para o sistema digestivo do mosquito e lá se reproduzem sexuadamente, gerando novos indivíduos que vão infectar novas pessoas ou outros animais, tá? É importante falar sobre isso aqui porque você está vendo que a hemácia ela está se rompendo. Essa ruptura da hemácia permite a liberação, determina a liberação de fatores pirogênicos que geram calor, toxinas que vão gerar calor, que vão gerar a febre. Daí você ter os picos febris em intervalos regulares ou não tão regulares assim, caracterizando
a doença malária. Tá bom? Então, dependendo da forma, o indivíduo pode ter malária mais de uma vez. Ou, em algumas situações, infelizmente, já na primeira vez o indivíduo vai a óbito. Tranquilo? Então, o que é importante? Fiscalização de bancos de sangue, porque você pode adquirir malária não só pelo vetor, que é a forma mais comum, claro, mas também por transfusão sanguínea. A mãe, na hora do parto, pode transferir para o filho. Então, você precisa ter cuidado com essas medidas. E é óbvio, gente, se eu estou falando de mosquito, a principal medida é se proteger também, né? Uso do repelente, telas em portas e janelas e, obviamente, eliminar o vetor. Legal? Deu para desenrolar isso aí? Então, gente, grande abraço, até a próxima.